Vamos ver aqui Emerson, Lake and Palmer, nossa primeira parada aqui da noite, tá? Um pouco de rock progressivo, a gente falou, é de 8 para 80, vendo aquela porrada do Sonic Youth a semana passada, e agora rock progressivo. Tá aí Emerson, Lake and Palmer, o Kate Emerson, o Greg Lake e Cal Palmer, tá? Um pouco da história deles, né, sem querer fazer biografia deles, mas o primeiro show deles ao vivo, acho que até antes de sair o primeiro álbum deles, foi no festival da Ilha de Wight, na Inglaterra, histórico festival, onde eles tocaram, assim, sem o menor constrangimento, Pictures at an Exhibition do Mussorgsky, tá? Com direito a tiros de canhão no final. Uma performance histórica bizarra do Emerson, Lake and Palmer ao vivo na ilha de Wight, tocando outras Lucky Man, famosa, né, a voz do Greg Lake, The Barbarian, várias outras clássicas, que deixou assim, todo mundo assim, de boca aberta com a performance que eles conseguiram. E é interessante que o Emerson, Lake and Palmer é a primeira banda que coloca um sintetizador modulado Moog ao vivo, em shows ao vivo. Os Beatles já usavam esse tipo de sintetizador, criado pelo Bob Moog, né, um cientista, um engenheiro eletrônico. Né, o Kate Emerson viu a primeira vez num concerto de música eletrônica em Nova York, no meio dos anos 60, ele ficou espantado com aqueles sintetizadores modulados analógicos, né? E, portanto, monofônicos. Tá? Só pode tocar uma nota por vez. Tá? Não dava para fazer acorde. Né? Depois, mais tarde, com o Moog digital, né? que é complicado explicar isso, porque é diretamente a energia elétrica e ela é modulada. Tá? A gente já vai falar um pouco disso. Então, cria esses efeitos bombásticos, né, que depois vai influenciar algumas bandas, como no final dos anos 70, The Stranglers, uma banda punk baseada em sintetizador e teclado. Inimaginável, como uma banda punk pode dar peso. Eles viram as estratégias do Kate Emerson, dando peso ao som do teclado, notas sobrecarregadas a partir de uma engenharia que ele conseguiu lá de elétrica, eletrônica no palco, conectando com o sintetizador modulado Moog, sai um som muito pesado, muito agressivo para um teclado que impressionou, né? Então, The Stranglers, que é uma banda inglesa punk, né, no final dos anos 70, baseado em som em som eletrônico, de teclado, sintetizador. Inimaginável para uma banda punk, né? E você tem atualmente, né? Não sei se já ouviram falar do pós-rock, do Trans Am, uma banda de Washington, D.C., que traz esses aparelhos Moogs analógicos, é uma coisa meio nostálgica, retrô, ou a banda techno, né? Ladytron, não sei se já ouviram falar dessa tendência da música techno eletro, é o Ladytron. Tá lá com Moog, trazendo de volta esse som analógico desses sintetizadores, tal. Então foi assim bem influente, né? Então, é claro, o Emerson, Lake and Palmer cresceu, expandiu-se, né? Vamos ver aqui os discos maravilhosos aqui. Temos aqui o primeiro disco, né? Deles, depois do festival de Ilha Wight, surge esse disco aqui, que é o primeiro disco deles, aqui com Take a Pebble, Tank, Lucky Man, que foi o sucesso, o hit, né, com a voz do Greg Lake, tal. E aí você tem um tipo de coisa, tá? Que é essa coisa maluca chamada Tarcos. A letra que vai combinar esses dois discos, Tarcos, e esse aqui, o Bracelet Surgery, com Giger,
esse artista plástico, desenhista, design gráfico italiano que fez o design do Alien, do Ridley Scott, lá, o Alien, o Oitavo Passageiro. Então, aqui que fez aqui o cover, né, desse disco. Essas duas letras, as letras desses dois discos são apocalípticas. Então, você tem aqui o Tarkus, que é esse tatu híbrido com tanque de guerra num mundo futuro, distópico, onde ele está em luta com robôs biônicos, uma coisa maluca, né? E depois ele se transforma, esse tatu híbrido vira Aquatarcus. É uma coisa maluca, que depois nessa batalha épica entra em ação Manticore, uma entidade mítica, metade leão, parte leão, porco-espinho e aquele rabo de escorpião. É uma coisa doida que vai pôr fim àquela guerra pós-apocalíptica, né? Então, a música Tarkus é famosa, né? Esse álbum, assim, uma sonoridade pesada, você percebe como é que o teclado pode conseguir esse tipo de sonoridade, né? Então, está aqui o Tarkus, e essa daqui, o Brain Salad Surgery, tá? Aqui com a famosa capa aqui do Ginger, tá? O Brain Salad Surgery se passa, claro, isso não é falado diretamente nas letras, mas você percebe também um mundo pós-apocalipse, distópico, onde existe uma espécie de um grande parque de variedades, um circo, tá? Que é a música Carne Evil. Na verdade, é um trocadilho de carnival, de carnaval, né? Carne Evil. First Impression, Second Impression, Third Impression. São em 3 movimentos essa música, como música clássica, onde fala desse mundo e esse parque de variedades, como, por exemplo, lembrando os parques do século XIX, de apresentação de monstruosidades para o público, mas também mostrando plantas dentro de jarras. Está aqui uma grama verde, quer dizer, uma coisa que não existe mais, mas ainda temos. Tal. E depois, claro, no terceiro movimento, entra a inteligência artificial, o computador que põe fim a tudo, porque o computador é mais inteligente e mais perfeito que o próprio ser humano. Tá? O famoso final aqui do terceiro movimento do Brain Salad Surgery, Carne Evil, né? Aquela voz robótica, né? Falando, né, que você é imperfeito, você é inferior, então a inteligência artificial sobrepõe ao homem. Então, é interessante, as letras elas são pós-modernas, mas a sonoridade é modernista. Tá? Ela é modernista. Como assim modernista? Em que sentido modernista? Vamos aqui mostrar aqui mais algumas coisas. Pelo seguinte, veja aqui alguns elementos. Aqui eles ao vivo, né? O Emerson Lake and Palmer ao vivo. Era muito agressivo o Keith Emerson. O que ele fazia com esse pobre Hammond? O que ele tinha nos shows? O Moog, que era um troço gigantesco, vocês estão vendo ali, aquele paredão, tá? Aquele Moog monofônico. Tá? Para fazer os acordes, ele tinha os seus Hammonds e Yamaha. Mas esse Hammond, em particular, esse coitado, ele subia em cima dele, ele virava sobre ele tocava de ponta cabeça, ele derrubava propositalmente, tirando o pobre do Hammond guinchava. Então fazia um som pesado, um som eletrônico muito pesado. Tá? E mais ainda, vocês devem ter ouvido falar do Lemmy, que o vocalista da banda Motorhead, né, uma banda de som pesado, metal, Motorhead. O Lemmy era roadie do Emerson Lake and Palmer. O Days of the Nice, o Keith Emerson, ele tinha um momento lá em que ele espetava no pobre Hammond punhais no teclado para sustentar a nota. Ele cravava um punhal para segurar o teclado. Tá? Aí o Lemmy ele era colecionador, sempre foi colecionador de relíquias nazistas. Então, olha, eu tenho punhais da SS, do Terceiro Reich.
vai ficar mais estiloso, tal. E ele começou a usar esses punhais da SS para apunhalar o teclado do Hammond para sustentar as notas, para conseguir o efeito maluco que ele queria conseguir, tá? Tanto é que vou estar aqui, inclusive aí está lá os punhais, o pobre Hammond, depois da morte do Keith Emerson, está exposto lá no museu, tal, tem um museu lá nos Estados Unidos, música eletrônica, está lá, toda a aparelhagem ali, ele posando ao lado do Bob Moog, e estão lá os punhais no pobre, pode ver todo lascado, coitado daquele órgão Hammond, que vocês estão vendo. É assim, bizarro. Mas era um som modernista. Isso é que é interessante para a gente começar a discutir. Apesar das letras pós-modernistas, distópicas, mundos pós-apocalípticos, como Tarcos, Brain Salad Surgery, o som era modernista. Tá? Primeiro, essa coisa de pegar Tchaikovsky, Bartók, Mussorgsky, até compositores de música clássica contemporâneos, né, do século XX, Aaron Copland, o argentino Ginastera, que com a música Toccata, que é uma música muito maluca do Brain Salad Surgery. Então, eles tinham essa coisa modernista, esse ideal modernista de arte total, tentar quebrar as fronteiras entre o clássico e o pop e tentar fundir. Foi talvez das bandas de rock que tentaram essa fusão a que melhor conseguiu, tá? Só no momento que tentava adaptar para o rock a música clássica, né? Como Pictures at an Exhibition. Então eles pegavam esses compositores, vamos dizer assim, modernistas, com a pegada modernistas, como Mussorgsky, que era do grupo dos nacionalistas russos, tá? Onde a temática era voltada mais para os temas nacionalistas, folclóricos, mitológicos do próprio país, e Ginastera, argentino, né? Vamos dizer assim, o approach que eles tinham da música eletrônica era jazzístico, free jazzístico, vamos dizer assim, por conta do Keith Emerson. Tá? Interessante essa passagem do elétrico para o eletrônico. Tá? O que você tinha até então nesse cenário era o domínio da guitarra, da música elétrica, tá? E de repente vem a música eletrônica. E é interessante você pensar, mas qual é a diferença aqui entre o elétrico e o eletrônico? Tá? É interessante, quando a gente pensa em algo elétrico, você vai pensar no quê? Qual a diferença entre eletricidade e eletrônico? Eletricidade você lida com o quê? Resistores, capacitores, indutores. Já a eletrônica lida com o quê? Semicondutores, né? Diodos, transistores e tudo mais. A eletricidade lida com o quê? Com potência. Potência, ela tem que ter potência para mover motor elétrico, ela precisa de potência. Já o eletrônico é pura informação. Ela é pura informação. Porque o transistor, a gente está trazendo um semicondutor de silício, ele é basicamente uma chave. Liga, desliga. Então, estamos aí no 0, 1. Tá? Ela já é pura informação, o eletrônico. Então, temos aí essa diferença entre o elétrico, que dominava o rock, até esse momento da entrada do Keith Emerson, e trazer um Moog ao vivo, tá? E de um lado lá o Robert Fripp, que sentia que isso era o futuro. A música elétrica passando para a eletrônica. Aí é que ele começa a tentar criar na sua guitarra um som processado, os Flippertronics, né, que ele falava. Tocado em guitarra, mas conectados com dispositivos eletrônicos. Tá? Como também o que a gente falou aqui, o Bauhaus, o Kraftwerk, começou assim, flauta, guitarra, tudo processado eletronicamente até chegar numa outra abordagem não jazzística da música eletrônica. Mas por que essa coisa insistir elétrico, eletrônico? O que é isso? Tá? Aí a gente vai chamar aqui a atenção, aqui para ajudar a gente a explicar, o Marshall McLuhan. Não sei quantos de vocês conhecem esse pesquisador canadense que se tornou famoso nos anos 70,
chegou até a fazer ponta em filme do Woody Allen, o filme Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, Annie Hall, em que ele faz uma ponta, ele aparece numa fila de cinema, ajudando o Woody Allen numa discussão sobre um determinado filme, e aí ele puxa, não sei se vocês conhecem essa cena que é famosa, do Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, tamanha fama que o Marshall McLuhan... O Marshall McLuhan, com esse conceito meio a mensagem, ele descobriu, ele chamou a atenção para uma coisa da tecnologia, que certas invenções tecnológicas, elas não são apenas mera funcionalidade, mas elas alteram toda a cultura, a própria sociedade e a percepção humana. Tá? Se você pegar, por exemplo, a invenção do estribo de cavalo, por exemplo, foi inventado no século VIII na França. Século VIII. Revolucionou a Idade Média. Por quê? Porque até então, cavalo só era utilizado para levar os soldados para o campo de batalha. E aí a infantaria decidia a guerra. Então, cavalo só era usado para transporte, levar os soldados para o campo de batalha. Com o estribo, descobriu-se que é possível lutar em cima do cavalo. E aí surgiu a cavalaria. Tá? A cavalaria passou a ter tanta força, tanto poder na Idade Média, que passou a se transformar numa casta, que começou a dominar terras da igreja. E aí ter sua própria vassalagem nas suas terras, e aí mudou totalmente o cenário da Idade Média. Uma simples invenção, que é o estribo, quer dizer, revoluciona política, culturalmente, toda a Idade Média. Assim que se você pegar, por exemplo, a carta, simples carta, né? Você escreve, tal, manda, o correio, o carteiro vai levar, tal. A carta vai criar a coisa do amor romântico no século XIX, na era vitoriana. Por quê? Pelo delay, pelo tempo que leva para a carta chegar. Tá? Então, você escreve, então criou toda aquele, vamos dizer assim, aquela cultura do amor romântico, platônico, a musa, a mulher distante, inalcançável. Então, até na música popular brasileira, quando o carteiro chegou com aquela carta de amor, então tinha toda aquela expectativa do carteiro chegar. Né? Então, essa invenção, a da carta, tá? Cria no século XIX lá a ideia do amor romântico na era vitoriana, em toda a literatura e tudo mais. Hoje, o que é que você tem? O amor líquido. Coisas como o Tinder, por exemplo, sites, plataformas, aplicativos de relacionamento, essa invenção tecnológica vai criar um novo tipo de paradigma, vamos dizer assim, essa liquefação do amor, ou a concepção da ideia de amizade, ou de amor através, seja dos likes, do Facebook, ou de um Tinder. Com o Tinder, você tem um outro approach na questão do amor. É redefinido o conceito de amor. Tá? Diferente lá do amor do romantismo, da era vitoriana, século XIX, da carta, a musa, a mulher distante. Hoje você tem uma outra relação. Então, da mesma forma, o McLuhan ele falava dessa passagem do elétrico para o eletrônico, que é muito interessante. O elétrico ele vai criar para a sociedade, assim como, por exemplo, a luz elétrica, o movimento, as coisas sendo movimentadas pela eletricidade, uma aceleração do cotidiano. Tá? Então, você tem... A própria iluminação urbana vai levar o aumento da velocidade e até da proximidade das pessoas em virtude disso. Tá? O elétrico, como foi colocado aqui, tem a ver com potência, força para fazer alguma coisa funcionar. Tá? Enquanto a passagem para o eletrônico, segundo o McLuhan, ele, na palavra dele, passa para a coisa do aural tátil. Tá? Vamos dizer assim, o eletrônico ele vai produzir, como ele é própria informação, ele é informação em si mesmo, não só os computadores, o 01, vai criar uma sociedade que tudo vai ser transformado em informação, inclusive a música. Tá? Então, por exemplo, cores, as cores são indexadas em códigos HTML. Tá? Então, já não são mais pigmentos, a cor é informação. Tá? Então, isso vai criar aquilo que o McLuhan falava, da aldeia global.
vamos dizer assim. Esse é o aspecto modernista. É isso que o Emerson, Lake and Palmer, o fascínio do Keith Emerson pela música eletrônica, pela sonoridade eletrônica, quer dizer, a corrente elétrica modulada e produzindo aquelas várias tonalidades, várias timbres possíveis, vai criar o quê? Um tipo de sonoridade que tende à chamada aldeia global. Então, enquanto o elétrico ele é mais, vamos dizer assim, era muito identificado com o rhythm and blues, com o rock and roll, muito ligados ao rhythm and blues, temos aí o Emerson, Lake and Palmer com o eletrônico buscando uma sonoridade mais global. O eletrônico, por ser informação em si, ele procura a globalidade. Então, essa coisa da aldeia global que o McLuhan propunha, ele via na passagem do eletrônico, ele falava em aldeia global, não em globalização. Tá? Então, essa passagem é interessante. Nesse sentido, ele é modernista, o Emerson, Lake and Palmer. O que temos a passagem para o pós-moderno na música eletrônica